Bem, já montamos aqui nossa seleção dos melhores jogadores de 2019, mas e os piores? Quais foram as maiores decepções, que às vezes nem é decepção, né? Ninguém espera que o cara jogue bem mesmo. Olá, seja bem-vindo ao Futebol Brasil, eu sou o Lucas Figueiredo e eu te pergunto, pra você, quem foram os piores jogadores do Brasileirão? Vamos fazer a escalação que ninguém queria no seu time nesse 2019, né? Ou às vezes queria. Teve time que sofreu nessa temporada. Mas assim, eu vou usar só jogadores que tiveram pelo menos 15 atuações durante o campeonato. Então não vai ter Cueva, Borja e outros jogadores que atuaram pouco. Até porque todo mundo sabe que se o Borja tivesse jogado mais, seria artilheiro do campeonato. Começando como sempre com o goleiro, e olha, tivemos muitas opções para essa posição de pior goleiro do campeonato, mas temos que seguir o critério de no mínimo 15 jogos. Então quem mais decepcionou a torcida esse ano foi Paulo Vitor do Grêmio. O goleiro chegou ao Grêmio em 2017, mas foi só no começo desse ano que ele assumiu a tarefa de substituir um dos maiores ídolos da história recente do tricolor gaúcho, Marcelo Groi. E sejamos sinceros, ninguém esperava que ele fizesse o que Groi faz, mas Paulo Vitor acabou se tornando uma insegurança complicada durante os jogos do time. Mesmo com a defesa forte com Jeromel e Kahneman, o Grêmio ainda teve durante o Brasileiro a defesa mais vazada entre os classificados para Libertadores. Lógico que não foi culpa exclusiva de Paulo Vitor, mas os gremistas estão com saudade de Groi, que eu sei. Na lateral esquerda, um dos jogadores mais criticados e um dos times mais criticados, né? Egídio tem uma relação de amor e ódio com os torcedores. E bem, esse ano foi basicamente ódio, né? É até difícil pensar que o jogador ganhou do melhor lateral esquerdo de 2014 pudesse estar em uma da seleção dos piores. Pensando bem, quem viu ele esse ano sabe que ele não tá nessa lista à toa. Pra quem não pensava que teríamos jogadores do campeão Flamengo, se enganou. Rodinei garantiu a presença do rubro-negro na nossa escalação com méritos. Ou deméritos, né? Presente em boa parte dos jogos no começo do Campeonato Brasileiro era o desespero do torcedor quando aparecia na escalação do Abel Braga. E ficou ainda mais claro o péssimo momento de Rodinei depois da chegada de Rafinha e Jorge Jesus. No fim do campeonato, chegou a apresentar um bom futebol, meio que na onda de um time que parecia imbatível, né? No jogo contra o Grêmio, por exemplo, não teve Everton Cebolinha que conseguisse driblar o lateral, mas não foi o suficiente para apagar a imagem do começo do ano. Vamos para nossa dupla de zaga e bem, são dois jogadores do Cruzeiro. O primeiro jogou pela Raposa mesmo, Dedé ganhou 2 bolas de prata, 3 craques do Brasileirão e em 2011 ganhou o prêmio de melhor jogador da Série A em votação popular. Mas teve em 2019 um ano para esquecer, porque além de um desempenho ruim, foi um dos pivôs da vergonha do Cruzeiro e o antiprofissionalismo em relação aos treinadores da Celeste. Já Manuel, apesar de ser do Cruzeiro, atuou pelo Corinthians durante o campeonato e começou tão bem o ano que a maioria achou que ele fosse um ponto forte do Corinthians na temporada. Mas depois dos erros e pênaltis cometidos, todo quanto é torcedor do Timão espera que o empréstimo termine e ele volte logo para Belo Horizonte. O meio-campo começa com Bruno César do Vasco da Gama. Não que esperássemos que o meio-esquerda fosse um dos melhores do campeonato, mas com uma péssima porcentagem de média de acerto de passes e um desempenho bem abaixo do esperado, nem a chegada de Lucha foi capaz de reviver o jogador em 2019. Outro jogador que morreu, mas passa bem em 2019 foi Lucas Lima. Aliás, esse morreu em 2018, né, quando chegou no Palmeiras, e ficou falecido até hoje. Não correu, marcou incríveis 1 gol em todo o campeonato, e mesmo atuando 23 partidas do Brasileiro, não dá pra chamar Lucas Lima de decepção, porque ninguém esperava nada dele também. Mas a vaga de armador da equipe é dele sem dúvida. Elias teve um bom momento durante a carreira, mas isso pelo jeito ficou pra trás já há um certo tempo. Talvez com 34 anos ele não esteja tão afim de continuar jogando futebol. Ou foi só um ano ruim mesmo, e bem ruim, porque mesmo com o Atlético Mineiro terminando o campeonato no meio da tabela, o meio-campista conseguiu se destacar negativamente. O contrato acaba no fim desse ano, e eu não acho que os torcedores do Galo estão muito animados por uma renovação. Fechando o nosso meio-campo, o cara que não poderia faltar de jeito nenhum, né? Thiago Neves foi tudo esse ano. Desde uma decepção jogando no meio-campo do Cruzeiro, um técnico palpiteiro e até cartola, já que chegou a determinar algumas demissões do clube. Grande pivô da pior campanha da história do Cruzeiro na Série A e titular absoluto na escalação dos piores de 2019. Agora na nossa dupla de ataque são tantas opções que é até difícil escolher, né? Ribamar foi um dos jogadores mais regulares durante o campeonato. Sempre que ele entrava em campo, ele jogava mal. Às vezes, sem querer, fazia um gol salvador como o do Flamengo no épico 4-4, mas nada que tirasse a grande campanha que fez para estar aqui. O atacante do Vasco parece que se esforçou, viu? Uma das piores médias de acerto de passe, além de ser um dos jogadores com o menor número de participações em campo. Bem, a maior vantagem dele para os outros dessa lista é que com 22 anos ainda dá para melhorar. E o maior problema dele é que com 22 anos
também dá pra piorar, viu? Fechando o ataque da seleção dos piores do campeonato, a referência do Botafogo, Rodrigo Pimpão. Porque convenhamos, jogar 20 jogos como atacante e não fazer nenhum gol é pra poucos nomes do futebol nacional. Eu diria mais, pro futebol mundial. Média de menos de uma finalização por jogo. Foi parte importante pro maior título do Botafogo esse ano. O time com o menor número de gols na história que não foi rebaixado. Continuando assim, 2020 vai ser igual 54. E o Fogão tem tudo pra botar o Bangu na roda. Agora eu tenho um desafio pra você. Se você tivesse que escolher um jogador desse time pra contratar, quem você escolheria? Escreve aí embaixo pra gente. E depois, ó, já deixa o like, porque eu sei que você gosta dessas escalações cheias de pernas de pau. E não esquece de se inscrever e clicar no sininho pra não perder nenhuma novidade do canal. Valeu pela atenção e até a próxima!